Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019, a qual entramos na 32ª semana do Tempo Comum, e a cor litúrgica de hoje é a verde. O santo deste dia é Santo Estanislau, um deles, diante de vários. Para iniciarmos a liturgia do dia, nós vamos fazer o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro da Sabedoria, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governantes dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número dos vossos súditos, pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes a serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem o fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras e amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 81 com o refrão: Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei. Libertai o oprimido, o infeliz das mãos dos opressores e arrancai-os. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. E eu disse: Ó juízes, vós sois Deus e sois filhos todos vós do Deus Altíssimo. E contudo, como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Aclamação. 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe ao samaritano: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E novamente eu não vou fazer como direi, não darei meu pitaco com relação à liturgia de hoje. O que eu vou estar falando então, Então eu vou pedir paciência, Mas eu vou ter que levantar uma situação oracional para que você reze. Mas antes eu vou fazer uma introdução a respeito de oração de intercessão. Não sou especialista nisso, mas eu tenho observado, pelas minhas parcas experiências, algumas situações interessantes e eu venho partilhar com vocês. Bem, não é nada assim, não é nenhum testemunho que eu vou estar me vangloriando, muito menos colocando aqui, expondo, mas em algum momento, eu não lembro se foi algum programa da Canção Nova, não sei se foi algum livro que eu li,
Mas em um momento, nessa minha retomada da fé, dentro da Igreja Católica, que faz aí uns 3, 4 anos, em algum momento eu vi que era necessário estar colocando uma intenção. Por exemplo, como eu gostava muito, gostava não, ainda gosto, né? Mas eu tinha uma predileção muito grande em rezar o terço. Em algum momento alguém falou, sempre coloque uma intenção nesse terço. Claro que eu colocava, como eu tinha muitos na minha cabeça, né? Eu tinha muitos problemas, logicamente comecei a colocar estes problemas pessoais, familiares, mas com o tempo eu larguei mão desse egoísmo próprio e resolvi, além de colocar situações próprias, problemas, o que eu achava que era um problema, mas na realidade o problema era eu, né? Esse coração e a mente cabeçuda, coração duro e mente cabeçuda, né? Eu. Aos poucos eu fui colocando intenções gerais. Por exemplo, algumas situações assim que eu via na TV, notícias ruins, mães que tinham perdidos os filhos e depois foram ver os filhos foram encontrados assassinados, infelizmente, mas aí não achavam o corpo, né? Teve uma situação até que me doeu o coração aqui perto e foi até interessante, porque o corpo foi encontrado numa região que aparentemente ninguém conseguiria achar, que a gente chama aqui de Estrada da Graciosa, que já é a caminho de Curitiba a Morretes. Existe uma estrada muito bacana, antiga mesmo, cheia de curvas, feita de paralelepípedo, e ali já é a Serra do Mar, né? Já tem muita Mata Atlântica, é uma descida assim, sinuosa, e infelizmente o corpo de uma menina foi encontrado lá, pelo menos para acalmar um pouco o coração dessa mãe. Mas foram meses assim atrás dessa menina. E aí foi encontrado o corpo. Então foi um caso que eu pedi misericórdia de Deus. Não estou dizendo que por causa da minha oração, mas é que no fundo, esse feedback, né, essa situação faz com que, no caso, eu continuasse a rezar e fazer intercessão por outros. Então o que eu quero dizer já de início? Querido irmão, querida irmã, eu não sei se você faz oração de intercessão para os seus problemas, para os problemas dos seus amigos e sua família, mas, por favor, faça uma oração de intenção para o nosso país, para a situação política, social, econômica aqui nossa, independente de quem você votou ou não votou, de quem você gosta aí, quem você não gosta, quem você tem predileção ou não vem ao caso, porque a situação é urgente. E por que eu estou falando isso assim de início? Bem, todos nós sabemos aí nas notícias internacionais, né, que o presidente lá da Bolívia, Evo Morales, renunciou à força. Tipo, ele foi... Não vou entrar no mérito, não estou criticando, estou falando dos fatos. Ele renunciou porque ele foi coagido mesmo, né, por várias situações que estavam acontecendo na família dele, partidários dele sofreram violência. Não concordei também com essas eleições, as últimas eleições da qual Evo Morales foi considerado novamente presidente, porque faz aí em torno de 14 anos que ele não sai do poder. Então eu acho que aí já é uma fachada democrática, né? Tem isso também. Mas o que está acontecendo é que Putin, da Rússia, né, o governante da Rússia, não gostou. E infelizmente eu tô vendo assim meio que uma chacotazinha no Twitter. O pessoal tá achando, né? Tá tirando o sarro. Desculpa falar, mas tá tirando uma onda em cima dessa situação, dizendo, ó, agora o Putin vai invadir a América Latina, né? E pior, que diante de certas brincadeiras é provável mesmo que a coisa aconteça. E eu vou dizer que a Rússia gosta de estar promovendo guerra por aí. Que dirá a Síria, né? Olha só, desde 2012 aí tá a guerra e o negócio não acaba. Então, antes que vire uma nova Síria, meu irmão, minha irmã, vamos rezar para, né, acalmando aí os ânimos lá da Rússia, esses interesses bélicos por trás de governos aparentemente democráticos, né? Isso, porque o Brasil já está passando por uma situação muito complicada, desde Brumadinho para cá. Várias notícias ruins, muitas. Então a gente não precisa de uma guerra, seja civil, seja uma guerra internacional.
Porque não adianta se estourar uma guerra, seja Venezuela, seja Bolívia, seja Chile, sei lá, o Chile tá com, como diz, né, uma professora de história, guerras intestinas lá no Chile, sabe, de repente aí coloca outros países no meio. Você gostaria de deixar um filho seu, né, ser alistado às pressas para partir para uma guerra, que você não sabe quem que é o mocinho, quem que é o bandido e quem que está levando vantagem? Porque para mim, guerra, quem está levando vantagem é quem vende armas, quem provoca essas coisas. Então eu estou pedindo, se você faz oração de intercessão, já você sabe que tem que colocar, além das suas intenções particulares, as intenções gerais, pessoas que pedem para que você reze, Brasil, etc, etc, né? Mas vamos colocar nessa situação, consagrando mesmo, cada um de nós, à Rússia, ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus. É um apelo particular que eu estou fazendo, porque eu sei que o brasileiro gosta de tirar uma onda, sabe, em cima das coisas, mas infelizmente o que o brasileiro não está entendendo é que há pessoas que gostam de ver o parquinho pegar fogo no terreno alheio, né? E a impressão que eu tenho é que o pessoal está querendo ver a gente morrer por guerra, nós aqui. E nós, brasileiros, temos muita fé, temos muita devoção, não importa se é evangélico ou não, se é cristão católico ou não, mas nós acreditamos, né, que nós somos pessoas de bom coração. O brasileiro, no fundo, é uma pessoa de muita riqueza, de virtudes, inclusive, tirando certas coisas aí que deveriam acabar, jeitinho brasileiro, ficar de mentirinha, não assumir responsabilidade. Mas, no fundo, o brasileiro ele tem um coração muito grande. Né? Nós não somos... Eu tenho, sabe, verificando outros países e outros povos, eu tenho por mim. O melhor do Brasil é o povo brasileiro. Seja do Sul, seja do Nordeste, seja do Norte. Por mais que haja gente ruim, assassina, corrupta, etc., sempre tem aquele que gostaria muito de ajudar, não sabe como, aí quer dar um dinheirinho que está sobrando para alguém para construir uma casa, construir um projeto de um sonho de alguém. É só ver as vaquinhas virtuais, quando a pessoa toma a causa, né? No fundo, o brasileiro quer ajudar. O brasileiro é uma pessoa que ajuda. Isso não acontece lá fora. Esse altruísmo, né? Vamos colocar como altruísmo. Mas o nosso altruísmo como católicos devemos colocar na parte da glória do Senhor. Então, o meu áudio de hoje também, novamente, como o áudio de ontem, não tem nada a ver com a liturgia da palavra, mas eu realmente estou verificando uma situação um pouco incômoda e eu vou dizer, tem povos, tem governos, não estou dizendo o povo russo, eu estou falando do governo russo, alguns governos estrangeiros que querem colocar o Brasil no meio de uma guerra internacional. E quando eu falo internacional é com colegas aí da América Latina. E lamento lhe informar, independente se são de esquerda, se são de direita, se são de centro, se são isso, são nossos irmãos latino-americanos. E a gente não pode cair numa ilusãozinha de ideologia apenas, de que, porque ele é de esquerda que se dane. Não, não é assim. Sendo de esquerda ou não, alguém vai fazer um joguinho, uma manobra política e militar e nos colocar no meio de um fogo aí cruzado e vai ter mãe perdendo seus filhos, gente perdendo seus maridos, sabe? Porque não pense você que é só o exército profissional, os militares profissionais que vão, não. Quando acontece uma guerra, é muito provável que até os voluntários sejam chamados. E aí como é que vai ser? Eu não quero ver ninguém, nenhum brasileiro sendo parente meu ou não sendo parente meu, indo para uma guerra para morrer. E pior, empobrecer as duas nações envolvidas ou quantas nações sejam aqui da América Latina, que é o que aconteceu na Síria. Aí vai ser brasileiro sendo espalhado para tudo que é lado. E aí, como é que vai ser, gente? Entendeu? Porque, querendo ou não, a indústria militar é muito rentável para os poucos que detêm isso. Então vamos colocar isso em oração. Peço humildemente a você, querido irmão, querida irmã. Você pode estar achando que eu estou inventando coisa, mas é melhor a gente colocar já em oração para evitar situações nefastas lá na frente. Quando eu falo lá na frente, é já para o ano que vem. Porque essas guerras aí dos nossos vizinhos, essas situações intestinas da política, seja na Bolívia, no Chile, na Venezuela, reverbera para nós. São vizinhos, nossos vizinhos diretos, né? Então vamos colocar também em oração.
e pedir que Deus Todo-Poderoso esteja impedindo, pacificando esses corações desses poderosos, que é a primeira leitura. Pelo menos eu vou puxar a sardinha para a primeira leitura de hoje, né? Que Paulo fala, quer dizer, não é Paulo, desculpa, é o livro da sabedoria, né? Está comentando, certo? Tá bom? Vamos deixar de lado essa questão ideológica por enquanto, porque a situação pode piorar se a gente ficar só fixado na questão ideológica. Querendo ou não, são todos irmãos, né? Somos irmãos enquanto latino-americanos, enquanto... não sei se o Evo Morales é católico, aí já não sei, por mais que ele fale que é ateu, mas em uma hora, um dia talvez tenha sido batizado, né? Não estou defendendo o Evo Morales, não. Ao contrário, eu acho um absurdo uma pessoa promover sempre eleições e ele sempre ganhar, e depois ele se faz de coitado. Quem deu abertura para isso que ele está passando foi ele mesmo e as pessoas que apoiam ele. Desculpa falar, né, seu Evo Morales. Mas, aí a questão redundar em guerras civis e depois chamar lá, ai, me ajuda, Rússia. Aí não dá, né, gente? Porque nessa ajuda da Rússia, quais são os interesses dos governantes russos aqui? É isso que me preocupa, tá? Espero que você tenha entendido esse meu apelo. Espero que você entenda também as questões internacionais envolvidas aí, né? Porque às vezes uma palavra mal dada, um passinho errado já gera conflito e guerra civil, guerra internacional armada. Tá? Eu acho que ninguém quer ver sangue derramado aí de filho, sobrinho, marido e etc e tal. Tá bom? Fiquem em paz na proteção de Nossa Senhora e no Sagrado Coração de Jesus.